A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E para nós é uma honra muito grande e de poder, antes de começar essa aula, de poder apresentar um livro de um amigo nosso daqui do setor daqui da grande capital, Cuiabá, o nosso amigo Antônio Evangelista da Costa. Ele é evangelista até no nome, né? E ele tem uma obra magnífica. Olha, pessoal, esta obra ela é fantástica. Inclusive ontem, segunda-feira, ele deu uma aula de introdução ao Novo Testamento e apresentou o seu livro aqui para nós. E quando eu compro um livro de alguém, essa pessoa tem que ser muito humilde, muito simples e muito dedicado nos ensinos, com certeza. E dessa feita eu vi nele a simplicidade e a humildade. E eu disse para ele que uma das aulas virtuais aqui do canal que eu ia apresentar esta obra maravilhosa e com certeza é de muita valia. Essa obra aqui, A Vida Plena no Espírito Santo. Olha aqui, pessoal. Linda a capa, entendeu? E aqui atrás da capa tem o nome de três pastores, né, daqui da nossa região, que são os grandes servos de Deus. Aqui nós temos aqui o pastor Jorge Carlos Dantas, uma pessoa maravilhosa, conheço. Pastor Claudecir Pereira dos Santos. Pastor Claudecir, ele está dirigindo aqui a Santa Isabel de Várzea Grande, é o secretário da comissão daqui da mesa diretora, e é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humilde, conheço ele. E o pastor José Gomes de Abreu, já vi falar desse pastor, talvez eu conheça ele de vista, mas eu não conheço pessoalmente. Muito bem. Olha, nós vemos aqui o prefácio aqui, é muita coisa interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, ó. Uma vida plena no Espírito. Como crente, ele deve fortalecer, preparar os meios para poder crescer na graça e no conhecimento, adquirindo livros, beleza? Olha, não deixa, beleza? Ele vai estar aqui no mapinha aqui, nessas últimas semanas aqui, dando aula de introdução à teologia. Se você quiser comprar esse livro da própria mão dele, beleza? Vai ter até o autógrafo, ó. Ele me disse aqui, ó. Ontem ele me deu até o autógrafo, viu? Uma pessoa humilde, a ele aqui, ó. Humilde, simples e um grande homem de Deus e um bom ensinador. Que Deus abençoe e que esta obra possa alcançar milhares de pessoas, beleza? Então vamos voltar aqui na aula dos adolescentes e se prepara, porque o conteúdo de hoje eu vou comentar sobre a vida de um homem que foi muito temente a Deus e o nome dele é José, beleza? Bom, que vai ser essa lição nova, que é a lição da CPAD, que é onde a gente vai comentar. Aqui nós temos aqui como, aqui na capa da revista, do terceiro trimestre de 2022, personagens marcantes da Bíblia. E nós vamos aqui discorrer em todo esse contexto. Nós vamos tratar aqui da lição de número 1, José fiel até nas desventuras, que é a lição de número 2, Miriam disponibilidade apesar da idade. E nós temos aqui a lição de número 3, as filhas de Zalofiade, o pedido que mudou a história. As filhas de Zelofeade, que é a lição de número 3. Muito bem. A lição de número 7, Jonatas, o valor da lealdade. E a lição de número 8, Absalão, o alto preço da vingança. Nós temos aqui também a lição de número 9, Esther, ou seja, de exilada, a rainha honrando a Deus e a sua identidade. Lição de número 10, nós temos aqui Maria, o que responder ao chamado de Deus. E lição de número 11, o jovem rico e a proposta do reino de Deus. E nós temos aqui a lição de número 12, João Marcos, a importância de aprender com os erros. E lição de número 13, Timóteo,
ninguém despreze a tua mocidade ou a sua mocidade. Então nós estarei comentando aqui com vocês esta lição, porque esta aula é uma aula no YouTube, vai ser uma aula muito resumida, beleza? Então eu friso aqui bastante aqui dentro da proposta pelo comentador aqui da lição. E eu vou fazer aqui, eu vou tentar dar o meu máximo aqui dentro desse conteúdo aqui. É simplesmente incentivar aqui esse conteúdo aos alunos a compreender, a ter uma noção do conteúdo que será decorrido domingo que vem. Querido, nós estamos aqui para mais uma aula virtual daqui da IBD do setor do bairro Mapim. Antes de eu entrar aqui na lição, eu quero falar aqui para vocês, aqui nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa e irmã Lenir. Temos aqui a superintendência da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Antônio Virgílio e o presbítero irmão Donizete. Temos as secretárias adjunta, que é a irmã Fátima e a irmã Rosângela. E eu sou o professor Claudine Santos, estarei resumindo aqui para vocês a lição de número 1, tá bom? Que estarei comentando aqui sobre José, beleza? Muito bem. Aqui no título da lição, que é a leitura bíblica em classe, está em Gênesis capítulo 37, do versículo 1 até o verso número 11. E nós temos aqui o tópico número 1 aqui, quem é José? Muito bem. O tópico número 2 aqui, nós temos aqui a desventura de José. E o tópico número 3, os planos de Deus na vida de José. Então, estarei aqui comentando, bem resumidamente, aqui essa lição, passo a passo, para que nós podemos aprender mais e mais a poderosa palavra de Deus. Aqui no tópico de número 1 aqui, em todo esse contexto, quando a gente vai ver aqui sobre a história de José, que é o governador, que foi um dos governadores do Egito. Então José, como assim ficou conhecido, como filho de Jacó, com certeza, é uma das mais vontade das personagens bíblicos, que é as biografias de José. Desperta então curiosidade entre as pessoas nesse texto em que nós conhecemos, e o que realmente a Bíblia ela vai falar sobre quem é e quem realmente é José. Então, quem foi José no Egito? E esta é uma pergunta que eu faço para vocês, adolescentes. Muito bem, parou, analisou, respondeu, muito bem. Então acompanhe comigo aqui. José, ele foi o 11º filho de Jacó, e o primeiro com a sua esposa que mais amava, Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis, ele descreve toda a disputa entre Raquel e Lia e as duas esposas de Jacó. Raquel é estéril e sofria por não produzir filhos do seu ventre, e a Jacó, porém, o texto bíblico diz que Deus então lembrou-se de Raquel e a tornou-se fértil. Então, ele deu a ela a luz, a José, e ela deu a luz a José e depois a Benjamim, como está em Gênesis capítulo 30 e do verso 22 ao 23. Então, o nome José, ela vem do hebraico, que é Iosep, e significa então que ele, Deus, acrescenta filhos, ou possa lhe acrescentar. Então, tal significado fica bem esclarecido em Gênesis, no capítulo 30 e do verso 24, como popularmente José, filho de Jacó. Então ficou conhecido como José do Egito. É claro que esta designação se dá por conta do modo com que Deus então o exaltou entre os egípcios. Então José nasceu em Batã, Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Então, nesta época, o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade. O período histórico mais provável é que José viveu, talvez seja a era dos faraós Iquisos, entre 1720 a 1570 a.C. Muito bem. A história de José e o filho predileto. Ou seja, então José, ele era um filho preferido de Jacó, pois além de ser o seu filho, na velhice também era o filho de Raquel. José então ganhou uma única
uma única túnica especial de Jacó, como está em Gênesis, aqui no capítulo de número 37, do versículo 3. O que demonstra então a sua predileção. Outro fato é que explica esta condição de filho preferido é o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, então, Jacó e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Alguns argumentam que a túnica que Jacó lhe deu de presente talvez fosse um sinal de que o pai pretendia fazer de José o seu principal herdeiro, porém, não há base realmente sólida por considerar esta hipótese. Beleza, adolescentes? Muito bem. Na realidade, os primeiros sonhos de José. Veja bem, quando a gente observa que os irmãos de José nitidamente tinham certa inveja e descontentamento em relação a José, como a gente vê aqui em Gênesis, no capítulo 37, versículo 4, mas foi depois dos dois sonhos que José teve que essa situação ficou um pouco mais grave, mais complicada, como se vê em Gênesis capítulo 37 e do versículo número 11. Nestes dois sonhos, a família de José, ela se curvava diante dele. Olha como está em Gênesis, capítulo 37, e do versículo 6 ao 9. Então, estes sonhos se cumpriram, então, quando seus irmãos foram até o Egito para poder comprar trigo, devido à fome que assolava aquela região. Na ocasião de José, já era o governador do Egito, beleza? Então José, então, ele foi vendido pelos seus irmãos. Um certo dia, José, então, ele enviado por seu pai para encontrar com seus irmãos e verificar como que estavam eles diante do rebanho. Então, motivados os irmãos pelo ciúme, os irmãos de José planejaram matá-lo, mas foi impedido pelo irmão mais velho, Rubem. Como está em Gênesis, capítulo 37, versículo 22. Então eles lançaram em uma cova, ou ao passar pelo local, uma caravana de ismaelitas ou medianitas tiveram então ou seja, a ideia de vendê-lo por fim, queridos. Quando a caravana chegou ao Egito, José então foi vendido pelos medianitas a Botifar, que é oficial de Faraó. José, então, ele na casa de Botifar, José ele começou então a prosperar na casa de Botifar, até que foi então promovido a superior da casa, como está em Gênesis capítulo 39, do versículo 4. Então tem coisas ruins que vêm para o bem, tem um mal que vem para o bem. Então a esposa de Potifar começou então a se interessar por José e tentou seduzi-lo, como está em Gênesis capítulo 39, do versículo 10. Porém José era temente a Deus, a rejeitar a mulher. Da última tentativa então de sedução, a mulher então de Potifar, ela conseguiu ficar com a roupa de José nas suas mãos. Então ela então aproveitou esta oportunidade, já que estava com a roupa de José nas mãos, para então intentá-lo algo contra ele, ou usar uma ferramenta de acusação contra José. Então o marido então ele acreditou na acusação feita pela sua esposa e mandou José então para o calabouço, para a prisão. Olha aí. José então ele foi preso no Egito e interpretou os sonhos na prisão. A prisão que José estava no Egito era para presos como políticos, mesmo em um local hostil. José então foi abençoado por Deus e logo tomou uma posição de destaque entre os presidiários. Então ali na prisão ele conheceu dois funcionários da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. Então ambos estes sonharam em uma mesma noite e coube então a José interpretar tais sonhos. Então vale ressaltar, adolescentes, que os sonhos
na cultura oriental da época, era considerado preságios, ou seja, e encará-los com uma seriedade e de muita importância na vida das pessoas daquela época. Então o copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos, que brotou, floresceu e deu uvas, e as quais ele espremeu na taça de Faraó e entregou a ele. E este sonho significa então que dentro de 3 dias o copeiro seria tirado da prisão e retornaria à posição original que lhe pertencia. Após interpretar o sonho, José então pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse com Faraó, para que ele pudesse então ser libertado daquela prisão. O padeiro então, por sua vez, sonhou que sobre a cabeça havia 3 cestos. No cesto de cima havia vários tipos de pães e doces que Faraó gostavam. Porém, vinha aves e comiam da cesta que estava sobre a sua cabeça. Então a interpretação desse sonho era que em 3 dias Faraó ele tiraria a cabeça do padeiro, pendurá-lo-ia em uma árvore e as árvores comiam a carne dele. São sonhos e suas interpretações. Então José também ele interpretou o sonho de Faraó. Passando então cerca de 2 anos de interpretações, beleza, dos sonhos na prisão, Faraó acabou então sonhando. Nenhum dos seus magos conselheiros poderia então dar a interpretação. Foi aí então que o copeiro se lembrou então de José e falou dele para Faraó, que mandou chamá-lo então ali no palácio. Então foi como José falou assim: olha, lembra-te de mim quando você estiver com o rei. E aí foi nesta ocasião então que o rapaz realmente lembrou que lá havia um rapaz que interpretava os sonhos, que era José. Muito bem, Faraó então contou a José os sonhos que havia tido. No primeiro sonho, Faraó estava à beira do rio Nilo e viu então sair 7 vacas gordas que começaram a pastar. Logo depois vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. E ao mesmo após ter comido as vacas gordas, elas continuaram magras. Bom, no segundo sonho, Faraó então viu 7 espigas de cereais que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliram as 7 espigas boas, gordas. Então José disse a Faraó que os ambos os sonhos, na verdade, era apenas uns. E este sonho correspondia então ao que Deus iria fazer. Haveria então sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria então 7 anos de muita fome tão severa que feriram com que se esquecessem dos tempos de fartura. Olha que coisa, hein? Então José, ele se torna o governador do Egito. Estou aqui falando e contando a história de José, que é a lição de número 1 de Juvenis. Então, além de dar a José a interpretação dos sonhos, então Deus também lhes concede sabedoria para que ele apresentasse então um plano para Faraó, a fim de que o Egito conseguisse superar os 7 anos de muita crise. Então Faraó, ele colocou José como o segundo homem do Egito, abaixo apenas dele, como está em Gênesis capítulo 41, do versículo 41. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de vingir. Tratava-se então do principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como por exemplo, se encarregavam do tesouro, da justiça e também da execução e da supervisão dos decretos reais. Olha aí,
Após ser colocado no cargo do Egito, José recebeu o nome então do Egito como Zafonote Baneia, como está em Gênesis capítulo 41 e do verso 45. E então ele casou-se então com a Azonate, filha de um sacerdote de On. José então, de Azanete, tiveram então dois filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, então, os dois filhos de José, ele representariam então o pai entre os filhos de Jacó na distribuição das terras de Israel. Então José do Egito, ele reencontra os seus irmãos e o seu pai. Terminando essa história e dando uma pausa aqui, falando aqui uma conclusão dessa lição, adolescente, com a fome que assolava a terra e o Egito tinha um mantimento ali, isso fez com que os irmãos de José fossem até lá em busca de mantimentos e socorro. Em um primeiro instante, então, apenas José e os reconheceu, como está em Gênesis capítulo 42, do versículo 7 e 8. Mais tarde, porém, mais alguns testes por parte de José, como está em Gênesis, do capítulo 43, do versículo 18, o governador do Egito revelou então a sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Aquele foi um encontro carregado de muitas emoções e de muitas lágrimas, como a gente observa aqui em Gênesis capítulo 45. Após a revelação da sua identidade, José então ele tratou de trazer o seu pai, a toda a sua família para o Egito. Faraó então apoiou essa decisão, como está em Gênesis capítulo 47. Então mais tarde, quando seu pai morreu, José ele cuidou dos preparativos para o sepultamento. Ele mandou que Jacó fosse embalsamado, segundo costumes egípcios, e o sepultou em Canaã conforme era o seu desejo, como no capítulo 50 do livro de Gênesis. E aí eu falo aqui falando sobre a morte de José. Depois da sua longa história, José, ele entendeu que tudo havia sido um plano de Deus e que através da sua vida Israel fosse preservado, como está em Gênesis capítulo 45, do versículo 7. José então ele viveu o resto dos seus dias no Egito, ele alcançou a terceira geração dos filhos de Efraim e morreu com 110 anos de idade. Antes de morrer, José então ele relembrou a promessa que Deus havia feito aos seus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, de que o seu povo herdaria a terra prometida. Então ele pediu para que, quando Deus tirasse os israelitas dali, que os seus restos mortais também fossem levados por eles. Assim José morreu, confiante nas promessas do Senhor. Mais tarde, Moisés lembrou do desejo de José e tirou os seus ossos do Egito, conforme registrado no livro de Êxodo, no verso 13, capítulo 13, verso 19. José foi sepultado em Siquém, em um pedaço de terra que o seu pai Jacó havia comprado, como está em Josué capítulo 24 e verso 32. Então aqui fico com um resumo muito grande da história de quem foi e toda a sua vida. E não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical. Juntos vamos aprender a palavra de Deus. Vai, um abraço, amigo, hoje sempre, Claudine Santos.